Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre a formação dos continentes. Acompanhem com a Pro, esse assunto é do capítulo 26, a partir da página 146 da apostila. A nossa crosta terrestre, nós já sabemos que ela é formada por vários blocos rochosos, que a gente chama de placas tectônicas. As placas tectônicas são rochas que se movimentam em cima do manto. Então a gente tem o planeta Terra dividido em crosta terrestre, manto e núcleo. Entre a crosta e o manto, a gente tem essas placas rochosas que se movimentam por conta desse material que forma o manto, que é o material pastoso, que conhecemos como magma. Quando esses blocos, que são essas placas tectônicas, elas vão se movimentar, se afastar ou se aproximar, a gente tem alguns efeitos surgindo aqui na superfície do nosso planeta, formando a superfície que nós conhecemos hoje, que são os continentes. Então a gente tem uma divisão das principais placas tectônicas aí, formadas abaixo da crosta terrestre e está acima do manto. Então a gente tem a placa da América do Sul, da América do Norte, nós temos a placa da Europa, nós temos várias placas do Oceano Pacífico, a placa australiana, aqui que está no Polo Sul. Então a gente tem as principais placas tectônicas formando aí. Na apostila está escrito, as 7 grandes placas tectônicas: a africana, antártica, australiana, euroasiática, a placa do Pacífico, a norte-americana e sul-americana, que depois a gente tem aí complementadas por umas placas menores aqui, como a gente pode ver, placas tectônicas menorzinhas aqui também complementando todas essas outras placas tectônicas grandes. Os geólogos, eles acreditam que aproximadamente 250 milhões de anos atrás, toda a superfície do planeta estava unida apenas em um único continente, que a gente chamava de primeiro grande continente, o Pangeia. E esse continente, ele era envolvido pelo único oceano existente, que a gente chamava de Pantalassa. Acredita-se que o Pangeia, esse primeiro continente, ele se formou em consequência de várias erupções vulcânicas que aconteceram no fundo do oceano. E aí essa lava se resfriou, formando toda essa superfície rochosa desse continente, desse primeiro grande continente. Com o passar do tempo, essa massa de terra que formava esse continente, ela foi se transformando de forma bem lenta, levando à formação de outros 2 grandes continentes, Laurásia e Gondwana. Então, essa transformação na superfície desse primeiro grande continente, agora em 2, aconteceu devido as modificações de deslocamento das placas tectônicas que estão acima do manto. Então, esses blocos rochosos que formavam esses continentes, eles começaram a se separar, movimentando a superfície, fazendo com que haja, então, a formação de outras massas de terra na superfície do nosso planeta. Esse movimento causado pelas placas tectônicas e que elas fazem, a gente chama de movimentação das placas tectônicas, que é a tectônica de placas, porém ele é explicado por uma teoria chamada teoria da deriva continental. Então, olha só, o Pangeia é o primeiro grande continente e o primeiro grande oceano. Depois teve a formação do Laurásia e Gondwana, e aí a gente teve uma separação depois maior dos continentes, e por fim nós temos os continentes que a gente conhece hoje no formato que estão. Então a gente tem o Cretáceo, agora no período Quaternário, que é hoje, com a formação dos continentes que a gente conhece. Esse continente Gondwana, ele era formado pela união da América do Sul, África, Antártica, Índia e Oceania. Devido aí às correntes de convecção que acontecem no interior do nosso planeta, lá no magma, fizeram com que houvesse mais deslocamento das placas tectônicas. O que são as correntes de convecção? Vocês já aprenderam que nas correntes de convecção, aquela massa que está mais aquecida, ela sobe, dando espaço para uma massa mais fria, que desce e assim vai formando as correntes. Isso serve para um líquido,
para gasoso. Então a gente tem essas correntes de convecção acontecendo nessas rochas que são pastosas no manto do nosso planeta. Por conta do aquecimento do núcleo do nosso planeta, ocorre essas correntes de convecção do magma, provocando então esse deslocamento das placas tectônicas. E aí, com o passar do tempo, a movimentação das placas tectônicas formou-se então o Oceano Atlântico, que aumentou a sua extensão e a sua profundidade, e a América do Sul e a África começaram a se afastar lentamente porque elas eram grudadinhas uma na outra. E aí, outro grande continente formado pela repartição do Pangeia, a gente está falando do Gondwana, agora a gente vai falar da Laurásia. A Laurásia, ela tinha a América do Norte, a Europa, a Groenlândia e a Ásia. E aí havia um mar que foi originado entre o Gondwana e a Laurásia, que a gente chamava de Tétis, em homenagem à deusa grega do mar. Então a gente tem, após o Pangeia, que é o primeiro grande continente, a formação do Gondwana e Laurásia. Gondwana, ele tinha exatamente, né, América do Sul, África, Antártica, Índia e Oceania. E a Laurásia, América do Norte, Europa, Groenlândia e Ásia. E aí continuou essa separação. As placas tectônicas continuaram a se separar por conta dessa movimentação contínua aí, formado pelas correntes de convecção do magma, até os continentes na superfície tiverem a mesma configuração que nós conhecemos hoje. Hoje as placas tectônicas elas continuam a se deslocar devido ao movimento que acontece no interior do nosso planeta. Então a gente sabe que essas correntes de convecção estão o tempo todo acontecendo e as placas tectônicas continuam se deslocando. E é por conta dessa movimentação que ainda há formação de terremotos, de maremotos, justamente por conta dessa movimentação, inclusive de erupções vulcânicas. Quais são, né, as evidências de que um dia, né, todos os continentes eles estavam juntos? Começou a observar que fósseis eram encontrados em diversos continentes. Então os paleontólogos, os geólogos hoje, eles veem fóssil de um animal, de um vegetal que viveu no mesmo período em vários continentes. Por exemplo, encontrou na América do Sul, também encontrou na América do Norte, encontrou na Europa, na Ásia. Como que pode esse animal conseguir passar, né, essas espécies aí, conseguirem atravessar o oceano? Então, a única explicação é que um dia esses continentes estavam todos unidos e eles viviam ali nessa grande superfície. Então, a gente tem essa evidência dos fósseis. Também a semelhança da formação dos continentes mostra que todos eles, as suas bordas, elas vão se formando como se fosse um grande quebra-cabeça. E por isso que a gente acredita, né, nesse supercontinente, o Pangeia, e aí que esses continentes hoje eles foram separando até a formação atual. Então essa teoria da deriva continental, ela foi formulada em 1912 por um alemão chamado Alfred Wegener. Ele verificava os fósseis de animais e vegetais da mesma espécie que eram encontrados em continentes diferentes e que eles viveram no mesmo período geológico. E também ele via o contorno dos continentes que parecem se encaixar, né, como o quebra-cabeça que eu falei. E o Wegener, ele foi bem claro nessa sua teoria, porém apenas depois de um tempo, quando Antônio Snyder Pellegrini, ele se baseou na obra de um outro rapaz, Abraham Otherius, que sugeriu que a permanência desses continentes unidos em um passado remoto. Wegener, ele tem uma teoria muito mais atual, né, baseada em vários outros estudos de pessoas que anteriormente falaram sobre esse continente Pangeia e também de um supercontinente com os continentes unidos. Em 1620, Francis Bacon também falou que a costa leste da América do Sul e a costa oeste da África, elas se encaixavam perfeitamente. Ele observou o mapa e ele falou, nossa, elas se encaixam. Então ele deu a ideia já num passado muito distante, né, de que os continentes haviam se separado em um passado remoto. Então a gente vê, né, de todos os estudos relacionados à teoria da deriva continental, o destaque
para Alfred Wegener, porque ele conseguiu reunir diversos argumentos de várias áreas de conhecimentos, né, para enriquecer essa teoria e ela ser profundamente aceita hoje na ciência. Então, a teoria da deriva continental, ela destaca que os continentes estiveram unidos, né, por diversas aí evidências, como os fósseis e também essa questão das costas dos continentes, eles se encaixarem como um quebra-cabeça. Mas quais as outras evidências? Ele viu que as geleiras, quando elas são formadas ou quando elas mudam do estado físico, como de sólido para líquido, elas liberam materiais que a gente chama de sedimentos glaciares. Esses sedimentos glaciares, elas se formaram em áreas que têm geleira, como os polos. Então, a gente encontra esses sedimentos glaciares onde? Na África do Sul e na Índia, mostrando que esses lugares já foram próximos de áreas polares. Então, os nossos polos, eles já estiveram unidos também com os outros continentes. Outra evidência é que rochas antigas que foram formadas pelos mesmos minerais e têm a mesma idade geológica foram encontradas na África e na América do Sul. Porém, as rochas atuais, elas já têm características diferentes, porque agora os processos de erosão, os processos de temperatura e pressão que tem nesses dois continentes agora separados, com diferentes latitudes e altitudes, correntes, né, estão longe do trópico agora, enfim, agora os minerais são diferenciados. Então, as rochas antigas, mesmos minerais, então eles estavam unidos. Mais evidências aí. Fora aqui nesses dois primeiros que eu já comentei, os contornos aí dos continentes formando, né, encaixes perfeitos como um quebra-cabeça, e os fósseis dos seres vivos da mesma espécie que foram encontrados em locais muito longe, né, separados por milhares de quilômetros, inclusive por oceanos. Então a deriva continental, ela é uma explicação que integra a teoria dessa tectônica de placas. A teoria da tectônica de placas, ela explica os processos de movimentação das placas tectônicas que estão acima do manto terrestre. Então, o que ela defende? Que os continentes, a deriva continental, continua, permanece, ainda não terminou. Então, é diferente a teoria da tectônica de placas, que ela fala da movimentação das placas tectônicas, e a teoria da deriva continental, que ela é uma das consequências da teoria da tectônica de placas. Então, de acordo com a teoria da tectônica de placas, os continentes ainda estão nesse movimento de deriva continental e as placas tectônicas que formam os continentes, elas podem estar se movendo em média 5 centímetros por ano. Então, essas rochas estão aí sofrendo essas movimentações por conta das correntes de convecção do magma, continua aí tendo esses movimentos, inclusive de afastamento de uma da outra, fazendo com que a superfície do planeta também tenha essas movimentações. Isso nós podemos observar em alguns lugares do nosso planeta, onde encontramos falhas geológicas formadas pelo movimento dessas placas tectônicas, como tem aí, né, na página 148, lá na Califórnia, a falha de San Andreas, que é uma fenda bem conhecida, um ponto turístico, né? Porque fez com que o movimento de duas placas que se separou, fazendo com que aí teve essa falha aí na superfície. Então a gente vê que há uma crença de que esse movimento dessas duas placas tectônicas dessa região pode separar a costa da Califórnia do resto do continente norte-americano. Então olha só, a falha que foi formada, né, por conta dessa movimentação das placas. Por que evidencia-se? Porque já sabemos que essa localidade aqui está exatamente acima de um encontro de duas placas tectônicas. Quais são as características dos continentes, né? Primeiro, o que é um continente? O continente ele é um espaço de terra muito extenso na superfície do nosso planeta. Ele é cercado por oceanos e por mares. Para os estudos, né, do que acontece na superfície da Terra, a ciência, né, nomeia as divisões da crosta terrestre como continentes.
E atualmente a gente tem 6 grandes continentes, que são Ásia, América, Europa, África, Antártica e Oceania. Então são esses 6 grandes continentes que foram formados a partir da deriva continental devido à tectônica de placas, que é exatamente a movimentação das placas tectônicas. Então olha só, Antártica, América, África, Europa, Ásia e Oceania. Tá? Aí a América, a gente sabe que ela é dividida, né, subdividida em América do Norte, América Central e América do Sul. A América, ela é o continente que tem a maior extensão de norte a sul e por isso ela tem várias variações climáticas, tem muita forma de vegetação diferenciada, o solo e o relevo são bem diferenciados. Ele é um continente bem isolado dos outros continentes e a gente é separado pelos oceanos, né, Pacífico e pelo Oceano Atlântico. Geralmente a América, como eu falei, ela é dividida, né, em América do Norte, Central e América do Sul. A Europa, ela tem uma extensão grande também, o clima é temperado, predominantemente temperado, tem variações climáticas, né, que tem locais que são muito mais frios, por exemplo, na região norte, lá no Círculo Polar Ártico, até um clima mais ameno que fica na região sul da Europa. O relevo da Europa, ele é bem característico, com várias planícies e alguns locais com bastante montanhas. O continente asiático é o maior continente do planeta, tem os países que mais produzem petróleo no mundo, então, consequência disso, muitos produtos, né, subprodutos do petróleo também. O relevo do continente asiático, ele tem planaltos, tem planícies, tem alguns mares, inclusive, dentro desse continente também. Devido à sua extensão territorial, que é bem grande, o clima ele é diverso, né, e varia conforme, então, a sua localidade, porque ele é bem extenso. O continente africano, ele tem um território também bem similar aí à América do Sul. Parte desse continente está no hemisfério norte e a outra parte está no hemisfério sul do nosso planeta. E ele é atravessado pela linha do Equador, pela linha equatorial. O clima da maior parte do continente africano é bem seco no frio e no inverno, e ele é quente e chuvoso no verão. A Oceania, um outro continente, né, menorzinho. O único país continental é a Austrália e os demais são ilhas que formam a Oceania, como a Nova Zelândia. E o clima que predomina na Oceania é quente e bem úmido. E a Antártica, que fica no extremo sul do globo terrestre, o qual não pertence a nenhum país, né? Então ele tem um território que não é de nenhum país, então ele é um continente mais frio e mais seco, sendo considerado um deserto frio. Por que o Polo Norte ele não é considerado um continente? Porque o Polo Norte ele é formado apenas por gelo, diferentemente da Antártica. A Antártica ela tem a camada de gelo cobrindo uma camada de terra, por isso que ela é um continente, tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, escreve para Pro. Um beijo!